A paz seja convosco. Hoje é dia 4 de julho de 2016. Faltam 20 minutos para as 0 horas. Eu quero dividir com os irmãos hoje a minha tristeza ao ver no meio do povo de Deus, nos templos, líderes deixando o Espírito Santo de lado e trazendo para dentro dos seus templos o emocionalismo. É nítido em muitas congregações que o amor de muitos já se esfriou. É nítido ver nos dias de hoje que o mundo entrou dentro das igrejas, que houve uma inversão da palavra de Deus, onde o cristão deveria ser a luz no meio das trevas. Hoje nós vemos as trevas adentrando no meio do povo de Deus. Hoje nós vemos o povo que se diz povo de Deus se mesclando ao pecado. Hoje nós vemos o povo de Deus se conformando com o sistema mundano. Infelizmente hoje nós não conseguimos diferenciar o mundo com a igreja do Senhor. Talvez líderes, por medo de perder seus membros, por medo de perder pessoas dentro das igrejas, tenham afrouxado o sistema de liderar, tenham deixado de pregar o verdadeiro evangelho. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele exorta aqueles aos quais Ele ama. E assim nós que temos filhos, por amarmos os nossos filhos, nós também os repreendemos. Muitas vezes nossos filhos aprendem através das lágrimas, mas tudo que nós fazemos é para o bem dos nossos filhos, é porque nós queremos o melhor para eles. E hoje estive conversando com um pastor e ele veio falar para mim que o evangelho ele precisa ser um evangelho de amor, ele precisa ser um evangelho de mansidão, ele não pode espantar o crente da igreja. Eu concordo em partes que o evangelho ele não tem que ser, ele é um evangelho de amor, ele é um evangelho de mansidão. Mas o evangelho de Jesus Cristo não pode e não deve ser um evangelho mascarado. Ele não pode e ele não deve ser um evangelho água com açúcar. O evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Ele é o evangelho que fere, mas ele fere para sarar. O evangelho de Jesus Cristo não precisa que nós, líderes, venhamos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós precisamos transmitir essa verdade, a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Se o maior dom que Deus nos deu é o dom do amor, por que eu vou deixar uma alma enganada? Por que eu não vou amar essa alma e não vou exortar quando preciso? Por medo de perder o dízimo dessa pessoa? Por medo de perder que essa pessoa esteja ocupando uma cadeira dentro da igreja? E aonde fica o temor de Deus? Eu não quero que a alma de ninguém, que o sangue da alma de ninguém seja cobrado das minhas mãos. Tem várias e várias formas de você falar a verdade para uma pessoa. E a prova maior do amor para se pregar o evangelho é pregar o evangelho genuíno de Cristo, é pregar a verdade. Eu não preciso maquiar
o evangelho de Jesus para que lá na frente eu venha ser cobrada e almas venham padecer no inferno. Eu tenho escutado muitos líderes nesses últimos dias pregando que Jesus, ele já levou os nossos pecados, que Jesus já morreu por nossos pecados, que a partir do momento que você conheceu Jesus, que tudo se fez novo. Mas muitos pastores esquecem de falar o principal. Esquecem de falar que você precisa se arrepender dos seus pecados, e arrependimento é você deixar os seus pecados. Existem muitos líderes falando para o seu povo, para o seu rebanho, se arrepender do seu pecado, mas não falam para deixar o seu pecado. Há muitos crentes dentro da igreja que dizem ter se arrependido dos seus pecados, mas ainda vivem em pecado. E a liderança não fala que se Jesus voltar hoje e esse povo simplesmente boca fora falar que se arrependeu dos seus pecados, mas que ainda continua no pecado, vai morrer, vai para o inferno. A nossa igreja está doente porque os nossos líderes estão cada vez mais relaxados com o compromisso que fizeram com Deus. Não estão cumprindo o ID. Não estão pregando o verdadeiro evangelho, estão simplesmente massageando o ego de crentes dentro da igreja. E a nossa geração é uma geração de crente preguiçoso. É uma geração de crente que não quer compromisso com Deus. É uma geração de crente que simplesmente ouve os sermões dos pastores e não procura se basear na verdade, na Bíblia. A nossa geração é uma geração de crente doente. É uma geração de crente condenado ao inferno. Uma geração de crente acomodado. Ei, irmão, acorda. A palavra do Senhor é a boca de Deus aqui na terra. E se você tem uma Bíblia na tua casa, não adianta você ter e não ler. Não adianta você ter a boca de Deus na tua casa e não deixar que ela fale com você. A palavra do Senhor diz: maldito o homem, aquele que confia no homem. Confie na boca de Deus. Confie naquilo que Deus deixou para você aqui na terra. E que você venha orar. Igreja do Senhor Jesus. Para que o Senhor venha sacudir a figueira. Porque é chegada a hora. E se você estiver conformado no pecado, que Deus venha te abrir os olhos enquanto ainda é tempo. E que você venha despertar desse sono. E que você venha se juntar ao remanescente da igreja de Deus. E que você não venha se conformar com o pecado. Em nome de Jesus Cristo. Paz seja convosco.